Acharam que ia ficar sem ouvir minha voz aqui. Deu um probleminha aqui no microfone, mas tá tudo certo, viu? O que eu falei? Boa tarde pra você. Gostoso ter você aqui com a gente. Olha, hoje o programa tá todo especial. Não é porque eu quis não tá, menino. Para com isso. Ai, fica tentando arrumar coisa pra cabeça. Daqui a pouco o Cris tá aí, vai mostrar uma novidade pra gente. Hoje nós vamos falar sobre identidade coletiva. Olha, a TV Novo Tempo tá completando aí seus 25 anos e a gente entende que a história, a nossa história, ela determina, sim, a construção da nossa identidade. Carol, o que é identidade? RG? É meu RG aqui? O que é isso aqui? É disso que você tá falando aqui o número do meu RG? Não. Identidade é a formação, é aquilo que você é em essência. A hora que você foi formado, né? Olha, simples assim. Na rua da sua casa, tem a menina que passa vendendo todas as tardes lá, o quê? O tal do, né? Yakutinho, aquele negocinho de bebê, né? Aí a mãe marca, a vizinha marca, né? É a cultura, faz parte da cultura local que você pode marcar, escrever ali. É a confiança, é um dos aspectos aí, ó, da cultura da sua região. Então pronto, aqui é tranquilo, é só marcar no caderninho, entendeu? O João vai lá na padaria lá, menino. Não precisa pegar moeda, não, marca lá no meu nome lá. Pronto, faz parte da cultura daquele local, a confiança. E ter um nome sujo ali na vendinha, colocar um nome ali na parede, aquilo ali é um terror, entendeu? Então, ninguém vai dar um de caloteiro ali. Então, esse é um ponto bem simples para você entender, que é um dos aspectos daquela cultura e que vai formar a identidade dessa criança, que vai toda vez lá comprar no nome do pai. Pô, meu pai, ele tem um nome aqui. Pô, meu pai tem o quê? Credibilidade nesse local aqui, né? Então, as pessoas que têm credibilidade, entendeu? São pessoas que você pode confiar, que você pode colocar só o nome ali, ó, entendeu? Que ela vai chegar lá e vai pagar. E isso vai construindo a identidade do João, que vai lá pegar pão todo dia na rua dele. Simples assim. Eu simplifiquei, mas hoje nós trouxemos aqui uma doutora na área e ela vai falar um pouco sobre essa questão da identidade. Mas eu comecei o programa falando da nossa história. E a TV Novo Tempo, você tá vendo aqui a produção falando aqui, já não pode, você ouviu, né? Você ouviu aqui falando aqui, atenção, que tá chegando novidade aqui, tá chegando novidade, o Cris, ele vai trazer aqui uma novidade, porque amanhã a história da TV Novo Tempo vai ser contada de um jeito diferente. Cris, onde é que você tá, meu filho? Boa tarde, será que ele tá no espaço? Eu não tô vendo um negócio, muitos brilhos atrás. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Boa tarde para você, nosso telespectador aí. Ô, Dona Maria, ô de casa, esse guardanapo no ombro aí tá terminando de lavar a louça, é? Vamos ajudar? Que bênção, coisa boa, que sorriso gostoso. Talvez você entrou agora, tá um pouquinho triste. Aqui é lugar para você também. Estamos juntos, graças a você, que é anjo da esperança. E eu tenho um convite muito especial. Cris, que luzinha é essa que tá atrás de você? Que cenário é esse? Tá curiosa, tá curioso, mas a gente está aqui por você e para você. Já colocou no post-it da geladeira? Deixa eu ver essa geladeira aí. Olha lá, não é que tem dia 30, olha amanhã, às 20 horas, Anjos em Ação. Que maravilha. Vamos revelar aqui, produção? Eu invadi um ensaio, esse povo bonito ensaiando, me perdoe, Darleide, Tito aqui, eles estão ensaiando para fazer o melhor para você. Olha que cenário legal. Já vou falar aqui com o pastor Toninho, né? Mas eu vou, deixa eu mostrar esse cenário. Olha que é isso, meu Deus, que coisa mais linda. Dona Maria, olha aqui, que tecnologia do lado. Vamos fazer o seguinte, olha aqui do lado o que nós temos. Gente, é um negócio assim, eu estou vendo e não estou vendo. Vamos apagar aqui um pouquinho para ver? Nossa, Dona Maria, que espetáculo, seu João. Coloca de novo aí a realidade aumentada. Olha só, coloca a antena aí. Olha que coisa linda. Olha, vamos apagar esse telão aqui para você ver. Que telão é esse aqui? Faz aí, produção. Olha só que chique esse Anjos em Ação para comemorar esse plano especial de Deus de usar ferramentas, inclusive a tecnologia. Querida, como Deus é maravilhoso. Deus não precisa do Cris, mas Ele usa a Dona Maria. E em todo momento Deus levanta ferramentas. E tudo aqui foi feito, deixa eu ver aqui, ó, cheirinho do Anjos da Esperança. Seu João, você faz parte dessa comemoração e tudo aqui é feito com um propósito. Essa ferramenta de levar esperança para as pessoas, né? Então, tudo aqui é feito com muito carinho, lembrando, cada centímetro pensando na economia. Desde fechar a água aqui na Rede Novo Tempo, a gente pensa em você, porque isso aqui é um terreno santo, onde você compartilha de esperança. Pastor Toninho, que prazer poder brincar com a Dona Maria, o seu João, a gente imagina esse povo nos abraçando aqui. Que bênção ter mais um Anjos em Ação.
É verdade, Cris, e você que acompanha o Entre Família, que prazer imenso estarmos aqui na grande celebração do ano da Novo Tempo, quando juntos, apresentadores, cantores da gravadora, Arautos do Rei, vamos celebrar aquilo que Deus tem feito pela Novo Tempo, com as nossas conquistas, o nosso crescimento, e o que Deus tem feito através do Novo Tempo, contando lindas histórias de vidas transformadas neste Anjos em Ação, que é o grande momento da Novo Tempo no ano. Pastor, falei de tecnologia, falei de ferramentas, Deus ao longo da história levantando ferramentas para o ser humano chegar em outros corações, essa carta de amor. Qual o tema desse ano? E tecnologia tem a ver com o Evangelho, pastor? Com toda certeza, Cris. O tema é a esperança para um novo tempo, em um novo tempo. Vivemos momentos difíceis, muitos apreensivos, cheios de perguntas. O que está se passando? Nós temos uma resposta que vem da palavra do Senhor. É mostrar que a esperança nos projeta para um novo tempo que se aproxima. E a missão de Jesus é que nós alcancemos todas as pessoas. E nós queremos fazer isso usando todos os recursos disponíveis. E a tecnologia é a ferramenta que nós temos em mãos para cumprir o ID de Cristo e ir a todas as pessoas em todos os lugares. Amém. O seu João está vibrando aí na cadeira, hein, seu João? Que bênção. Você, de toda parte do Brasil, vamos juntos. Coloca na geladeira, coloca despertador, avisa a vizinha. Agora, pastor, por que todo ano nós temos, por exemplo, vamos ter agora sábado à noite às 20 horas, o Anjos em Ação? Por que um evento como esse? E esse ano, inclusive, tem metas especiais. Por que a gente precisa de doações? Alguém que está chegando agora, seu João, você chegou agora? Ou você vai ir? Por que uma TV precisa de doações? Você está se perguntando? A gente vai responder para você com tranquilidade aqui. A tecnologia da sinceridade do coração. Este grande evento, Cris, e aqueles que já acompanham sabem disso. A razão principal é ter um momento de celebração de gratidão profunda a Deus. Mas nós queremos também falar das conquistas. É uma prestação de conta aos anjos da esperança por aquilo que eles têm proporcionado a Novo Tempo. Então, falar das nossas conquistas, os sonhos realizados. Agora, nós queremos ir mais longe, alcançar mais pessoas e temos planos concretos que envolvem expansão, produção de novos estudos bíblicos, melhorar a nossa infraestrutura para poder produzir mais, com relevância, com qualidade. Vamos apresentar esses sonhos nos Anjos em Ação e convidar aqueles que estão ao nosso lado, que sonham conosco também, que façam parte da família Novo Tempo. E o caminho que Deus deixou para nós, para cumprir esses sonhos, é ter anjos da esperança. Por isso, eu acho que aquela câmera ali, olha, olhando mais uma vez no seu coração, anjo da esperança, muito obrigado. E amanhã nós teremos um convite muito carinhoso para que aqueles que ainda não fazem parte da família Novo Tempo, como Anjo da Esperança, possam conhecer esse projeto. A oportunidade para ligar, esclarecer as dúvidas e passar a sonhar conosco, apressando e anunciando a volta de Jesus. Amém. Sou anjo, sou o Novo Tempo, mãos que transformam vidas. Pastor, me dê licença, que eu preciso falar com essa menina, com esse menino aqui, especial do coração, que tem história. Darleide, olha, 25 anos de história. Há pouco também estava falando com o pastor Willis Costa Júnior. O pessoal teve lá o pastor Lerron Brown, falando daquele início, onde se fazia de tudo um pouquinho. Como é para você agora? Olhando essa história escrita por Deus e cada ano comemorar com Deus os passos que Ele faz o ser humano andar para levar essa esperança para outras pessoas. Eu considero honra, privilégio, responsabilidade e a cada ano, quando a gente vem aqui ensaiar e apresentar o Anjos em Ação e juntar tantas histórias de vidas transformadas, toca o coração da gente de verdade. Não é só o profissional cumprindo o seu dever. É verdadeiramente a gente sendo tocado por essa mensagem que nos faz viver cada dia mais anunciando a volta de Jesus. Mas aquele ali que estava no primeiro dia, ele é mais velhinho. Eita! Eu vou dizer o seguinte, é um dos funcionários mais antigos aqui, mas ele é bonito e conservado na esperança, tá? Deixa eu proteger meu colega aqui, conservado na esperança. Tito, que prazer, né? Estar na obra de Deus, ver essa história, e você tem um calendário aí, tem um álbum de fotos no seu coração, com várias lembranças, e sabendo que Deus não para por aqui também. É motivo de muita emoção, né? A gente saber que passamos esse tempo todo vendo tudo isso daqui crescer, se desenvolver e alcançar milhões de pessoas, porque nesse tempo todo são milhões de pessoas que já foram alcançadas. A gente, como disse a Darleide, se sente privilegiado, né? Honrado em poder ser usado por Deus. É aquilo que você faz, né? Que você sempre fala, né? Nós somos tão pequenos, tão defeituosos, mas ainda assim o nosso Deus pode nos usar. Então eu me sinto
privilegiado em poder fazer parte dessa história. Nós estamos comemorando 25 anos da TV Novo Tempo, mas a Rede Novo Tempo já tem mais tempo. Eu já estou aqui há mais tempo que a TV e eu fico feliz em poder participar disso aqui. Tá aí, gente, Tito, mais tempo que a TV. Rapaz, ficou bênção. Então, um abraço para você que está aí. E eu não poderia deixar de convidar você. Se torne um anjo da esperança. Faça uma oferta especial do seu coração. É verdade? Isso, Dona Maria. Pega esse telefone 0 operadora 12 2127 3030, não importa o valor. Com apenas R$10 conseguimos enviar 2 estudos bíblicos. Temos novos programas, queremos alcançar o seu neto. Jesus tem planos para a sua vida. Pega essa mão e vamos juntos. Coloca aí, ó, na parede, no despertador, avisa a vizinha, amanhã às 20 horas, rádio, TV e web. Mãos que transformam vidas. Sou anjo, sou novo tempo. Vamos juntos aí, Carol, quero ver o telefone aí, hein? Faz um pedido aí que eu quero ver. Um abraço para você. É isso aí, vou reforçar o pedido do Cris aí. Seja um anjo da esperança. Seja um anjo da esperança. Você pode ligar, 0 operadora 12 2127 3030. E agora, Cris, estou esperando você aqui, viu? Para nós continuarmos aqui esse programa, porque hoje nós vamos falar sobre a nossa história, a nossa identidade. E vamos para o intervalo, que é rápido, e voltamos já. Estamos de volta aqui com Entre Família e hoje falando sobre a nossa identidade, como a nossa história está atrelada a essa identidade coletiva. E eu quero saber de você aí, qual o ponto da sua história que mais marcou a sua vida, Carol? Tem um ponto na minha história que, olha, meu pai, ele fazia assim assado, minha avó era assim assado. E hoje eu sou quem eu sou por conta desta pessoa, neste evento, nesta situação aqui da minha história. Compartilha comigo a sua experiência. Você pode mandar aí para o WhatsApp 12 98315 0249. Participe aqui com a gente, não me deixa aqui falando sozinha não, inclusive sozinha não estou, jamais estarei, porque ele está aqui entre nós, Christian Magalhães. Carolzinha, e Cris. Que bênção. Bênção, né? Você viu, a gente esteve ensaiando pela manhã lá, Sim. né? A gente estava espantado com aquela tecnologia, o povo E você vê com até carinho. com... Levantando, você viu, ó, desliga aqui o Liga negócio. aqui, o funciona negócio, aqui e tal. aparece E a outra, colar. para você ver, você está olhando ali e não vê nada. É a tecnologia fazendo essa realidade aumentada e a gente usando essas ferramentas para Deus. Estamos aqui por você que é anjo da esperança. Estou motivado. E o tema tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, inclusive, Tudo a né? ver, Tem tudo a ver. Inclusive, quem faz parte da nossa história aqui no programa é ele. Nós vamos apresentar ele agora. Vamos falar com ele. Esse tupete tá lustrado. Que é isso? Já Tá diferenciado, já é legal, tá? Não é? O Paul... Tá diferenciado. É diferente. Ele veio aqui mais uma vez para realmente pintar esse quadro do dia que vai ser uma obra-prima para longos tempos aqui na nossa rede. Legal demais essa frase de calendário. Eu vou aprender muito. É isso. De novo. Eu sou fã da professora Christie, né? E hoje vamos ter aula aqui, um caderninho de anotações aqui, né? Acho que vai ser um momento muito legal a gente poder entender com alguém que olha tecnicamente como uma descoberta arqueológica pode me ajudar a entender a minha história. Então, excelente, né? e eu quero agradecer o Paul, viu? Falamos muito de você, nosso amigo Paul. Eu vi, minha orelha estava um pouquinho quente. Eu disse que o Paul ele não faz só um trabalho capilar, ele faz um negócio de autoestima. Porque esses meninos chegam lá do salão, lá do Paul, ali do barbeiro, do cabeleireiro, eles chegam com uma autoestima num negócio e quando tá faltando muito tempo para ir, fica caído. Olha a cara do Cris, foca nele. Olha a cara dele, fica caído, abatido, olha. Foi há pouco tempo agora, foi essa semana aí. Porque é o seguinte, o Paul não é só cabeleireiro, o Paul é formado em filosofia. Ele é filósofo. Verdade, então verdade, imagina a conversa. O seu cabeleireiro formado em filosofia? Entendeu? Imagina que papo filosófico. Hoje ele falou assim, pastor, eu já terminei, mas eu estou enrolando aqui para a gente ficar conversando mais. Tá vendo? Bom demais. Quem tá aqui com a gente é ela, Christy Chadwick. Acertei porque eu treinei a noite toda. Que nada, que eu conheço ela de outras datas. Ela é doutora em arqueologia bíblica e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre este universo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês e poder participar desse programa. Obrigada. Gostou demais de te receber aqui. Nós começamos o programa falando sobre identidade. O que seria identidade coletiva? Do que é formada? Então, a raiz de tudo eu acho que é a nossa cultura. E a cultura é interessante que ela é como se fosse uma lente nos nossos olhos que filtra e interpreta o que a gente vê. Mas é uma cultura, uma lente que faz tão parte da nossa vida que a gente nem percebe que está lá.
Muitas vezes a gente só reconhece características da nossa cultura quando a gente vai para outro lugar, encara outra cultura e começa a perceber como as pessoas são diferentes em outras áreas. A gente cresce muito, né, tendo contato com outras culturas, né? E também eu acho que instiga, motiva, né, a entender a nossa cultura de uma forma diferente, como, de fato, muitas vezes o nosso olhar, a nossa visão do que é ético, a nossa visão do que é um preconceito, tem a ver também com essas questões culturais. Sem dúvida, certo? que nem eu falei, a lente é invisível, a gente nem sabe que ela está lá, até você ir para fora e ver que a lente deles é outra. E aí você começa a entender melhor não só essa lente dos outros, mas a sua própria lente, a tua compreensão do mundo fica muito maior. Isso pode acontecer dentro, por exemplo, do nosso próprio país. Se eu vivo numa região, eu sou da região sul. Quando eu saio, como você disse, né? Eu estou ali, nem percebo a influência que aquele ambiente trouxe para mim e formou minha identidade. Essa identidade é formada de forma geral, coletiva, mas também individual, certo? Certo. E aí eu saio dali, aí eu começo a ter um contato com outros hábitos, aí eu consigo olhar para o meu hábito, seria mais ou menos isso. Você vê o deles e você para pensar no seu. E isso é uma lente que a gente interpreta tudo à nossa volta. Um filme que você vê, um livro que você lê, um país que você visita, comida que você come, como você come a sua comida. E você não para pensar nisso até você ver alguém comer diferente. Tem países que as pessoas não usam garfo e faca, usam só o garfo. E tem países que não usam nada, não usam talher, usam as mãos. Por que eles usam as mãos? Por que eu uso talheres? O que as pessoas pensam quando usam coisas diferentes, né? Tudo isso faz parte da nossa identidade, que a gente só questiona quando confrontado com uma realidade diferente. E o que eu acho legal também, esses dias eu estava... São viagens que a gente vai ficando mais velho, vai perguntando umas coisas que não se perguntaria, né? Você vai visitar uma região e você fala assim, eu não gostaria de morar nessa rua. Não sei, eu chegando aqui, eu não moraria aqui. Aí eu, passando, desci do carro, olhando, eu disse, nossa, quem mora aqui há muito tempo tem a casa desejada daquela rua. E é um parâmetro morar naquela casa, com aquele tipo de calçada, que para mim não faz nenhum sentido porque eu moro em outra região. Um exemplo, no Brasil, nós temos essa questão toda de o carro que eu tenho, o modelo que eu tenho, aí você troca de país, você vê que as pessoas nem querem andar de carro, mas lá existe uma outra moeda social que vai fazer. Então, sempre vai ter uma moeda social. Aí eu pergunto ao Christy, que nós temos questões relativas de cada lugar, de cada momento, e está tudo bem. E essa mistura do que é bom em um lugar e não é, faz com que a gente possa ter essa mistura de lentes ao viajar, por exemplo. Mas, falando no nosso contexto cristão, existem algumas bases de que... Porque eu acho que o ser humano precisa de um centro. Porque se você fica só nessa questão toda do que é bom e o que é ruim em algum lugar, e você não tem algumas bases morais, por exemplo, parece que essas coisas não fazem sentido. Agora, quando você está bem centrado... Porque como é que eu vou determinar o bom e Exatamente. o bom, né? Porque Só com base na minha cultura? Com base na minha cultura. Precisa ter uma vai ser régua bom, universal, né? A necessidade de ter uma régua universal para que eu curta essa cultura da forma adequada. Porque tem gente que usa essa régua universal e se fecha. Não é, essa régua universal não foi feita para isso. Foi feita para ter medidas para que eu possa cruzar nessas questões e ter esse conceito coletivo, né? Isso. E a gente tem uma herança, que a gente fala que é a herança judaico-cristã no mundo ocidental. Então, todo mundo ocidental, as Américas, por exemplo, são muito moldados pela herança judaico-cristã, baseada na história bíblica, baseada em conceitos de certo e errado, que não vêm necessariamente do Oriente Médio, mas que foram difundidos pelo conhecimento bíblico. E essa nossa herança faz com que a gente tenha pontos em comum com todos os ambientes ocidentais. E aí você entra no mundo oriental, que vai ter, dentro de muitos países completamente diferentes, esses pontos em comum baseados em nessa herança mais geral. Agora, quando você fala de cristianismo, o interessante é, quando você entra no cristianismo, você escolhe uma outra base, uma outra fundação mesmo, para a sua crença e para a sua cultura. E se você não souber a diferença entre a sua cultura e a sua base, digamos que a Bíblia é a base do cristão, você pode confundir os dois e achar que a sua cultura é a base. Sim. Em termos bíblicos... Ou que está acima da... Ou que é igual. Ou igual. Porque acima, igual já é. A Bíblia tem que estar acima de tudo. Então, como cristão, eu aceito a Bíblia como palavra, como fundação. Essa é a rocha. Aí tem aquela parábola da construir na areia e construir na rocha. E eu diria que construir na nossa cultura é construir na areia.
E construir na Bíblia é construir na rocha. Porque quando você usa o exemplo é porque pode passar? Porque isso pode se Porque modificar? a cultura pode mudar. É. Exatamente. A Bíblia como rocha não vai mudar. Não interessa onde você estiver no mundo, você vai se voltar para aquela mesma coisa específica, para achar a sua... Não só eu usei a fundação como exemplo, mas pode ser também uma bússola. Eu estou indo na direção certa e como que essa direção funciona, como que eu descubro essa direção. E aí a areia é o que muda na sua vida. A areia não é necessariamente uma coisa negativa, depende do jeito que você usa a areia. Usando a linguagem, a cultura não é como um todo negativa. Correto. É nesse sentido. Mas ela tem um lugar. E para o cristão, ela tem um lugar secundário. Muito bom. Muito bom. Excelente. Você achou que era o quê? Eu sei, você veio com um pensamento, e aí a gente começa a conversar, ouvir a conversa do outro, e aí a nossa mente já começa a viajar. Daqui a pouquinho eu vou abrir a chance de você estar aqui com a gente. Tendo uma dinâmica especial, mão na areia. Ela tá falando aqui de areia, porque aqui vai ter areia no programa de hoje. Vamos assim, ó, vamos orar juntos aqui pro Cris não derrubar toda essa areia no chão, a produção agradece, e nós vamos continuar aqui. Daqui a pouquinho você senta aqui e conversa aqui com a gente. É rápido intervalo, hein? Tira a mão desse controle remoto, a gente volta já. De volta com Entre Família, hoje falando sobre identidade, sobre história, sobre cultura. E eu quero falar aqui com você sobre legado. Você, mãe de família, recebeu um legado aí da sua mãe. O legado da sua família é o rodinho de pia. Isso aqui é um legado. Minha pia não vai ficar encharcada, não vai encharcar, não. Aqui na minha casa nós usamos aquele rodinho de pia e não é de qualquer jeito. Nós pegamos esse rodinho e trabalhamos nele. Aí você casou com ele. Ele não usa rodinho, não, usa paninho. E o paninho, dá um ruim um paninho, né? Porque você vai pegar o paninho, vai passar aqui na pia, vai enxergar. Não faz sentido usar paninho na sua cabeça, porque o rodinho é um legado da sua família. E aí vocês juntam e formam uma família. Olha que legal, que bacana. E dá no quê? Você achou que era o comercial da TV, que é a novelinha que você assiste lá, que ia dar tudo certo. Daqui a pouco é a briga do rodinho com o paninho de pia. Porque vieram de culturas diferentes, têm legados diferentes, tem uma estrutura, uma identidade diferente. Eu tô falando aqui uma coisa bem simples, mas a verdade é que é isso mesmo. É o rodinho, é a toalha na cama, é a pasta de dente aberta, é fechada, é o cachorro dentro de casa, fora de casa, é a criança que pode comer doce antes dos 2 anos, não pode comer. São esses detalhes e essas discussões de família que trazem os conflitos. E me fale a família que não tem conflito. Ah, cara, é normal. Só que aqui no Entre Família a gente não normaliza o caos. Não, a gente não normaliza os problemas familiares. Aqui a gente encontra solução. Você quer saber como é que você faz para alinhar a educação dos seus filhos dentro de casa? Vai lá? É isso? Quer saber? Você está confundindo aí o fato de você estar sendo confrontada a sua cultura com a falta de amor? Na sua cultura, que é uma cultura que você está imersa aí, não ama mais, troca ele, igual uma roupa, que é fácil, né? Que você vai pegar a pessoa, tira a roupa, troca, põe aqui, pronto, acabou, troca, casamento. Você está pegando divórcio, você está colocando divórcio num local que você não imagina o que é. Então, nós vamos entender aqui o que é viver em família, o que é educação de filhos, o que é essa empresa que precisa andar caminhando para a mesma direção. Você quer informar? Carol, eu quero isso aí. Vai, claro que vai pegar. E ela vai de graça para sua casa. Essa revista leva o nome do programa, não à toa, porque aqui tem informações importantes. 15 temas especiais para você lidar com todos os desafios da sua família. Peça agora. E você sabe que essa revista ela só vai de graça para você porque existe um projeto que se chama Anjos da Esperança. Se você estava aqui desde o começo, sabe que esse final de semana é especial para a gente, porque nós vamos falar mais desse projeto. Este projeto acontece o quê? E aí você consegue levar essa revista de graça para sua casa. Basta pegar esse telefone e ligar aqui. Simples assim. Vai lá, liga. 0 operadora 12 21 27 31 21 para você pedir a revista Entre Família. A Carol tá falando aqui que tem uma revista de graça do rodinho de pia com pano, que eu quero resolver esse problema aqui na minha casa aqui. Pronto, tá resolvido. Você pode pedir também pelo WhatsApp, simples assim, tá? Pega aí esse telefone que é seu, menina. Pega da mão desse menino, tá cheio de doces já.
Não tem problema não, só vai lá, dá uma limpadinha, já vai escrevendo aí. 12 982 44 4449, você vai mandar no zap. Eu quero a revista Entre Família, eu quero de graça, hein? Carol falou de um Anjo da Esperança aí, que tá pagando todas essas revistas aí para chegar aqui na minha casa e fazer diferença na minha vida. E pode acreditar que assina o meu nome embaixo aqui. Vai lá, pode pedir, não tem surpresinha não, é só o carteiro entregando essa revista na sua mão para fazer diferença para a sua família. Você não pode perder a oportunidade. Já que nós estamos aqui falando de história, e eu falei desse projeto Anjos da Esperança, você sabe que durante toda essa semana nós reservamos um espacinho para falar sobre a nossa história. E quem vai falar agora com a gente é ele. E não é porque eu quero um aumento salarial, mas ele é, sim, um pastor incrível. Não quero, posso ficar assim com esse salário, mas se quiser mudar também, não sei. Está aqui com a gente, né, Cris? É ou não é uma pessoa incrível aqui? Pastor Adriano, que é o diretor da TV. Boa tarde, Carol. Eu não gosto, odeio esse negócio de puxar saco. Mas aqui, ó, eu tive que aumentar meu protetor solar pelo brilho da presença desse homem aqui. Tá? Muito bom, vocês dois agora, sensacionais na apresentação. Pastor? Carol e você agora com essa. Pastor. Mas pelo menos a gente vai ganhar um abraço. Com certeza absoluta, vai ganhar um abraço. Carol, um abraço. Tá, um abraço pra você, Carol. Tá tranquilo, tá tranquilo. Era isso que eu queria. Agora, pastor, durante toda essa semana, a gente recebeu pessoas aqui que fizeram parte, né, da história desses 25 anos da TV Novo Tempo. E foi construído um legado, né? O senhor, como diretor da TV, o legal é que o senhor pôde também olhar essa mídia de outros pontos. Foi diretor da rádio, foi diretor da web e agora diretor da TV Novo Tempo. Então, tudo construído aqui dentro da nossa rede, né? E agora, o que fazer com esse legado em mãos, dessa questão dessa história escrita com Cristo? Excelente, exatamente isso. Eu enxergo isso que tem acontecido ao longo dos anos com a TV Novo Tempo, com a rede Novo Tempo de comunicação. Como você bem colocou, existe rádio, existe web, e também a TV. Sabe aquelas provas de revezamento nas Olimpíadas? Aquelas provas de revezamento de passar o bastão, quando você tem lá 4 participantes e um vai passando para o outro. Para que se conclua a corrida, cada um deles tem que fazer a parte deles. Eu só me sinto um desses personagens, que está pegando o bastão de outro, e que está levando para o próximo que vem, até que ele venha. Até que Jesus venha. Então, esse é o trabalho que a gente faz, um trabalho de revezamento, onde cada um tem um jeito, uma maneira, uma personalidade, e faz com que cada dia isso cresça mais, de uma maneira diferente. Não digo melhor, mas diferente, por conta exatamente desses pensamentos múltiplos que Deus nos dá a oportunidade de passar por essas áreas, e aqui na TV agora, com essa experiência maravilhosa, com essa equipe que são vocês carinhosos, que eu tenho o privilégio de trabalhar todos os dias, e eu me sinto responsável exatamente por fazer parte dessa história e tentar levar o bastão o mais distante possível, o mais rápido possível e o melhor que eu puder. Porque, entenda, isso que a gente está vivendo, a gente pega as vitórias do passado, a gente faz com que essas vitórias do passado nos inspirem, nos levem a novas conquistas no presente, mas também nos preparem e façam a gente enxergar o que a gente vai querer do futuro. E o futuro é uma coisa muito clara para mim, que Cristo volte logo. E a gente está aqui falando sobre família, falando sobre respeito transcultural, de conhecer outras culturas. Achei sensacional aqui a entrevista e a conversa que vocês estavam tendo, porque a gente quer que essa mensagem se espalhe para todos os povos. O que a gente está fazendo aqui é uma TV cada dia mais antenada com o futuro, sem esquecer do passado, mas com os pés bem plantados no presente. Pastor, essa é a pergunta que até eu ia fazer, né? O legal que o senhor colocou, né? Não sou diretor, eu estou diretor. Exato. É saber que Deus tem um comando e faz o giro desse bastão. Pastor, falando de cultura, identidade, a Chris até falou, nós temos uma base que ela não é negociável, são os nossos princípios. Agora a gente quer levar essa base, só que a cultura está mudando. Falando em cultura, agora a gente tem a internet, tem um novo consumo que está vindo por aí, nós temos vários públicos aqui dentro da TV Novo Tempo. A TV veio brigar com a internet, ou ela veio se aliar? Como é que essa base essa base espiritual, né, dos nossos conceitos vai ser levada nessa cultura? Como é que funciona esse legado aí, pastor? Esse legado ele funciona como sempre funciona na história. Essas mudanças que nós estamos vendo hoje, a gente enxerga de maneira muito pontual, porque a gente está vivendo o momento. Mas a história, ela é cíclica.
E ela nos mostra que sempre essas adequações acontecem. Os princípios são imutáveis e eles são perenes, eles perduram. Só que a maneira de enxergar isso vai mudando conforme as eras, o tempo e tudo mais, como a gente tem conversado aqui. A gente tem que manter firme os nossos princípios e eles, com respeito, dialogar com aquilo que está acontecendo na atualidade. Dizia o meu avô uma frase que era o seguinte: é no andar da carruagem que as abóboras, as melancias se ajustam. Você vai colocando a melancia ali, aí você quer ter energia para... Vou encaixar essa melancia aqui, a outra ali, a outra colar, para ela não cair. Pode deixar. Anda com a carroça, que era assim na roça, que as abóboras vão se ajeitar, elas vão cair num cantinho, daqui a pouco ela ficou firme ali. Então, não se preocupe, não gaste muita energia em tentar convencer alguém de alguma coisa. A gente tem que continuar falando daquilo que a gente acredita. E as coisas irão se ajustar conforme o tempo e a realidade de cada pessoa ao ver isso e ela se decidir aceitar que isso se aplica à vida dela, a gente sabe que isso vai fazer um grande favor e sentido a ela também sobre esses princípios tão importantes e fundamentais da humanidade. Pastor, que bênção. Eu fico imaginando para você, Dona Maria, seu João que está aí. Ô, Dite, está aí? Olha, está aqui o pastor, né, nosso diretor da TV. Ao olhar para frente, o pastor falou agora que a gente não pode perder a nossa referência, né? Ter esse passado, saber que algumas coisas foram escritas com suor aqui, com dinamismo, com pouco investimento, e a gente está agora numa campanha para sempre aumentar os nossos recursos e ir para frente. Pastor, quem está acompanhando o nosso Entre Família, como é que é a nossa visão agora para atingir mais pessoas, para fazer com que o nosso telespectador se sinta mais em casa, que não só a avó, mas o neto, quem sabe, possa ter uma faixa universitária? Como é que é esse pensamento para cada vez mais acomodar as pessoas nessas necessidades aqui? Estamos trabalhando com muitas novidades. Tem agora uma gravação que você vai ver aí logo, vai estar na telinha também, na sua telinha aqui da Novo Tempo, uma sitcom, que é simplesmente uma ficção, trabalhar com conteúdo onde existem situações reais das famílias, das pessoas, dos jovens, que é uma faixa etária que a gente quer alcançar, e trazer as lutas do dia a dia para esse contexto de interpretação e colocar através disso as verdades que a Bíblia fala sobre família, sobre isso ou aquilo, e isso será aplicável num contexto que para ela faz sentido. Eu me enxergo nesse personagem, eu me vejo nisso daí, eu já passei por isso. E aí a gente começa agora a levar essas coisas de uma maneira diferente. Estamos com programas infantis novos, como Super Lupa, que acabou de sair, uma nova temporada da Tia Cecel, Origens novo, que estreia aí, inclusive esse final de semana, dia 4, começa o Origens, que é exatamente falar sobre as nossas origens, no sentido criacionista. Então, existem muitas novidades, mas para que essas novidades cheguem até a sua casa, para que essas novidades elas possam acontecer, existe um trabalho, um esforço e um crescimento enorme e precisa de investimento. E a gente só tem a agradecer os anjos da esperança, porque através de você que é anjo, que você doa, que você acredita nesses valores, acredita naquilo que a gente faz, a sua doação é muito bem-vinda, porque a gente consegue fazer mais e melhor a cada dia para exatamente atender e acomodar a todo mundo através dessas novas óticas de enxergar o conteúdo bíblico. Maravilha. Você se animou aí ou não? Tem muita coisa, a TV não para, graças a você que é Anjos da Esperança, né? Você que é Anjos da Esperança, lembrando que amanhã às 20 horas tem o Anjos em Ação. Pastor, muito obrigado, viu? Obrigado, Cris. Posso deixar já uma claro, dica, inclusive? Pastor. Inclusive, se hoje... aqui, meu pastor. Obrigado, Cris, viu? Se eu espirrar, saúde, tá, pastor? Você é sempre um querido, assim. E é com todo mundo, viu, gente? Com todo mundo que vem aqui. Tranquilo, com todos. Agora, hoje à noite tem uma reportagem especial falando desse legado. No Revista. Exatamente, no Revista Novo Tempo. Não perca, hoje à noite tem uma reportagem sensacional, a quarta parte, se não me engano, de 6, da história, da vida da TV Novo Tempo, dos 25 anos da TV Novo Tempo. Então não perca, assista hoje aqui o Revista Novo Tempo. Pronto, já fiz pastor, a dica de hoje. Tudo certo, tudo em casa, viu, pastor? Valeu, Cris. Saúde antes, tá? Obrigado. Deus abençoe. Tamo junto, tamo aí. Tratando todo mundo igual, todo mundo, né, Carol? Você nunca limpou
Ninguém nunca limpou meu ombro aqui. Que eu tô... Vai buscando um NT Play. Dizer que meu nariz estava escorrendo, ninguém nunca veio com papel. Eu faço isso direto com você, coisa Para natural. com isso. Vamos dizer que eu faço só com o pastor Adriano. Nunca me limpou o pai. Eu faço com o Toninho também, gente. Pastor Toninho, seria essa pastor sua Josias, identidade que é o diretor coletiva? da TV. Seria essa sua identidade coletiva? Não, Você pastor. escolheu Não, eu alguns? faço com o pastor Toninho, pastor Josias, todas essas pessoas. Todo mundo. Você viu que ele parou, né? Você viu? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, o que não é brincadeira aqui é a nossa emoção quando você participa. Chega a rupiar. O que é isso? Você falando aqui com a gente, só venha na tela você aqui agora, porque você é prioridade. E, pastor, quem está chegando aí é a Sônia. Confesso que após virar cristã, está sendo bem difícil entender o que é esta identidade, a minha principalmente, porque não me reconheço mais. Imagine a identidade coletiva. Mudei de estado e levei uns 2 anos para viver a nova cultura. Pergunta interessante, professora. Exatamente. 2 adaptações parecem ao mesmo tempo, né? A mudança de estado e essa mudança para ser cristão. Eu acho que quando a gente busca, eu vou falar como professora, né? As respostas no lugar certo. Então, onde que eu vou buscar a minha identidade cristã para entendê-la melhor? Será que é nos outros cristãos? Não é suficiente. Tem que ser nesse fundamento que é a Bíblia. Então, ir buscar a nossa identidade, continuar estudando a Bíblia para poder realmente mergulhar nessa cultura que é tão diferente da nossa e buscar o que tem por trás dela que forma e molda o que Deus queria que a gente fosse. Agora, Essa é a resposta. Agora, eu acho que é importante, né? Você estava dizendo aqui em off, da importância de entender que a minha cultura, ela não está acima da cultura do outro, né? Que não tem problema que eu absorva alguns aspectos da cultura em que eu estou envolvida aqui, né? A não ser que ela esteja acima dos meus valores, né? Daquilo que eu acredito, do meu propósito, mas tirando isso, não tem problema nenhum. Existe essa convergência, é possível que eu consiga absorver a cultura de outras pessoas e está tudo bem. E você acaba enriquecendo a sua própria cultura. Isso é muito legal quando você muda de estado, quando você vai para um lugar diferente, quando você conhece pessoas de cultura diferente. E aí você enriquece a sua, modificando. Quando você casa e você descobre que tem rodo e não precisa ser só paninho, talvez você fique só com rodinho e você acaba se adaptando às suas novas realidades. Tem um outro exemplo bíblico e uma outra palavra para a cultura que é tradição. Então, por exemplo, os fariseus, e a gente conhece muito essa visão ou esse conflito entre Jesus e os fariseus. Parte dele era Jesus dizer para os fariseus, vocês estão colocando as suas tradições, a sua cultura, no mesmo nível que a Bíblia. Não estavam nem colocando acima, estavam colocando igual. E ele disse, não é suficiente. Nada é igual à Bíblia. Então a gente entra, a gente aprende de outras culturas, a gente participa, a gente come comidas diferentes, a gente tenta coisas, experimenta, né? Tem experiências diferentes e a gente cresce, mas tudo que a gente vive, a gente se volta para a Bíblia e vai ver lá qual que é a comparação, como que eu meço a qualidade dessa experiência. Ela é positiva ou negativa? Ela é boa ou ruim para mim? Quem me ajuda a decidir isso? A Bíblia, Deus, o Espírito Santo. Então, essa é a medida. Porque é normal, né, professora, que no caso da telespectadora, que agora ter uma modificação, ela disse assim, me tornei uma cristã, que ela vá absorver aspectos culturais daquilo que ela está vivendo, que necessariamente não são aspectos de princípios norteados pela Bíblia, mas que não são maus também, mas que podem ter diferença de lugar para lugar, mesmo dentro do nosso país. Né? Como filtrar isso para que eu busque essencialmente aquilo que, no caso dela, estamos respondendo a pergunta dela, aquilo que Deus quer para mim, né? Essencialmente. Como é que eu faço esse filtro? Porque eu posso num outro lugar, pode ser, às vezes, a mesma congregação, mas pode ter um hábito totalmente diferente. Eu acho que o filtro tem que ser a Bíblia, o filtro real. Agora, existem muitas coisas e muitas questões que não são tão importantes.
eu vou tomar suco de goiaba ou eu vou tomar suco de laranja, porque nesse lugar onde eu morava era só suco de uva e suco de maracujá, mas agora mudaram as minhas opções. Essas opções são todas iguais e elas variam de gosto. Agora, como eu trato as pessoas? Eu venho de uma cidade pequena e a gente cumprimenta todo mundo na rua. Eu moro em São Paulo, ninguém se cumprimenta e ainda vão olhar para você assim, né? Você me cumprimentou, mas eu não te conheço. Você vai decidir, você quer adotar o costume de São Paulo porque as pessoas lá são assim? Ou você quer manter o seu? Entendeu? E aí você entra no outro nível, que é o cristão, que vai além desse cumprimento. O que eu faço pelas outras pessoas à minha volta? Porque aí tanto faz, se eu estou numa cidade grande, numa cidade pequena, no meio da fazenda. Se eu estou no meio da fazenda e eu não tenho uma pessoa para tratar bem, eu estou cercada de plantas e animais que eu posso tratar bem conforme Deus mandou que a gente cuidasse todo mundo à nossa volta. Então eu posso aplicar os princípios bíblicos aonde eu estiver. Aí eu vou num lugar que as pessoas têm o costume de se tratar mal, não sei se esse lugar existe, mas não, eu sou diferente. Eu vou trazer o meu diferente para esse lugar, porque o meu diferente vai fazer diferença nesse lugar. Esse é o ponto. Entender até onde vai a sua cultura, seus valores, né? E essa identidade pode ser construída, se assim você acredita, e é o que nós acreditamos aqui, com base na palavra de Deus, que é a Bíblia. Bora para o intervalo, rápido. Ainda hoje eu falei, né? Vai ter aqui uma dinâmica toda especial para a gente entender quais são esses itens, né? Que constituem aí a identidade. E a arqueologia, o que é que tem a ver? Por que eu preciso entender a minha história, a história da minha cidade, do país, da cultura onde eu vivo? Por que eu preciso entender essa cultura, essa história? Bora então, é rápido intervalo e nós já voltamos para responder essas perguntas. Estamos de volta aqui com Entre Família e hoje eu vou ensinar uma dinâmica para você. Coloque uma pedrinha aqui na ponta do dedo e faça assim. Não, brincadeira. Ela teve vontade. Nada a ver isso aí, que figurinha de WhatsApp. O negócio é o seguinte. Eu perguntar para a professora aquela da descoberta arqueológica, como era funda. Nós estamos aqui. Como era funda. E uma pedrinha pôs na funda de dinamite. Nós estamos aqui com as nossas luvas de lavar louça para fazer o quê? Para escavar, porque nós somos sérios, isso aqui é um programa sério, isso aqui é um negócio que acontece. Vamos escavar e você pode ver que essa areia não é de gato. Não é de gato? Não, pensei que fosse de gato. Que é isso? Tá acabando com a produção aqui. É arqueologia. É isso. Gatologia. Não, respeita aqui, rapaz. Hoje nós vamos escavar aqui alguns aspectos que constituem a identidade de um povo. Eu estou aqui armada, ferramenta. Dá um zoom nessa ferramenta aqui. Vai nascer o arqueólogo hoje. Cadê? Quem que vai mostrar? Eu acho top. É o Gu. Olha isso aqui. E aquela Gente, cena. isso aqui... Eu já me imaginei com a doutora, com aqueles negocinhos meio de olha que Indiana bacana. Jones. O chapéu. Chapéu, né? É o chapéu, era isso, por isso que eu não tava me sentindo aqui. Lenço, Até a areia é diferente, é uma areia dura, que tem que ter umas pazinhas, um negócio, tem um negocinho de fazer. Mas ela vai fazer de conta, porque eu sei que ela já esteve em várias escavações aqui, ela vai ajudar a gente aqui. Estamos aqui com uma arqueóloga, tá? Doutora em arqueologia. Então nós vamos entender esse processo. Eu só vou tirar aqui, que minha mão sua muito não dá. Eu já tô acostumado, né? Você é? Não, faz parte do ofício, né? Não, que aqui eu tô aqui pra... Lavar a louça. É isso. O pastor só tá me detonando aqui, tá? O pastor tá cavando um buraco pra me jogar dentro. E não joga... lavar a louça. E não me joga esse negócio na cabeça. Uma cabeça com trança, se você é uma mãe de família que trança o cabelo de um filho, você sabe que se essa areia entrar, é 1 mês e meio... Christian, é 1 mês e meio pra sair, tá? E olha, pode ser que aos 20 anos sua filha ainda faça assim da camarinha da praia que ela foi. Hoje nós vamos escavar aqui, então, alguns pontos, aspectos que constituem a nossa formação coletiva. Ela vai na identidade. Eu cavo? Pode escavar. Primeiro você vem aqui, rastelandinho. Calma. Que aqui é o rastelo. Olha só. E esse aqui, ó. A diretora falou que você tá muito devagar, tá acariciando o negócio. Você quer ajudar? Quer ajudar? Mas é grande essa placa, hein? Você achou que era uma placa? Pensei que era só uma placa aqui, aqui, ó. Peraí, Cris. Vou te ajudar. Ajuda aí, pastor, por favor. Obrigado. Não tem um machado assim. pro pastor? Machado não tem? Aqui sabe como é. Objetivo. Olha aí. A Chris vai sair daqui, Posso virar? com um case da vida. O que é isso? Olha lá. Aqui, ó. Expressões artísticas. As expressões artísticas
constituem uma identidade coletiva? Com certeza. Existe muita simbologia no que a gente desenha, no que a gente representa como arte. Então, a gente faz coisas, usa cores que têm símbolos, que têm um significado mais profundo. E a gente usa, eu acho até que, de certa forma, os logos de certos países são muito parecidos. Ou quando você pega o mesmo logo e vai da Coca-Cola, que é muito famoso, não interessa que língua está escrito ali no meio. Você sabe que aquele logo é da Coca-Cola e você reconhece na hora. Exemplo de uma descoberta, alguma escavação sua que você já fez ou que você presenciou, que dá esse exemplo assim de uma expressão descoberta artística que identificou aquele povo específico. Assim. Olha, eu tenho 2 exemplos. Um dos exemplos tem a ver com a língua. A gente escavou e encontrou um selo. A gente estava escavando na região da Jordânia. E a região da Jordânia, onde a gente escava, ela ficava exatamente entre o território dos Amonitas e dos Moabitas. Povos que estão dentro do relato bíblico. Exatamente. Só que o selo que a gente encontrou estava escrito de uma letra, a caligrafia hebraica. E aí existem 2 questões levantadas que são possíveis, né? Arqueologicamente falando, pelo que a gente sabe. Se ele usa um escriba hebraico israelita para fazer o selo dele, porque eles tinham uma tecnologia mais avançada de escrita. A escrita hebraica é um pouco mais refinada do que a moabita e a amonita. Ou se eles estão, se tinha israelitas morando naquela região que estamos escavando e aquele era o selo de um israelita. Cristi, posso fazer uma pergunta? De leigo, obviamente, né? A pessoa pergunta, olha, começa a cavar em qualquer lugar? Ou existe um conceito histórico, um lugar específico? Existe alguém que fale, ó, aqui é o momento. Como que você decide, qual é a estrutura e o planejamento para você achar realmente essas relíquias culturais? A gente tem métodos de descobrir o que tem no lugar que você quer escavar. Uma das características do Oriente Médio era uma construção de sobreposição, então eles construíam praticamente uma cidade em cima da outra. Quando havia uma destruição e as coisas caíam, terremoto, guerra, e em vez de tirar e construir de novo, eles soterravam ou usavam as mesmas fundações, mas batia aquilo ali e vão para cima. Então, objetos quebrados e restos e cabeça de flecha e coisas assim, tudo enterrado porque eles soterravam e construíam em cima. Isso acabou formando, através dos séculos, áreas elevadas, que a gente chama de tel. Então, quando a gente vai num tel, a gente vê de longe e você fala, aquilo ali é um tel, aquilo ali tem ruína dentro. Essa é uma das formas. Às vezes tem ruínas visíveis, assim, no topo. Outra forma. E se tem uma região que você quer escavar e você não tem certeza o que tem dentro, eles fazem um tipo de pesquisa de campo, onde você vai caminhar toda aquela região e coletar tudo que você achar na superfície para fazer uma datação daquilo que está na superfície. E aí, onde tem maior concentração, são áreas onde você pode ir para escavar, que você já sabe que vai ter coisa dentro. E até o processo de escavar também é um processo né, de... Vocês fizeram tudo errado. Exatamente. Não é depois... Não. Deixa eu falar certo aqui. Ó. O Cris faz um contraponto. Que foram os 3 aqui. Tudo que você já aprendeu de técnica. Não, a verdade é que... Eu me despi de técnica para ajudar. Foi exemplo negativo para entender o que é positivo. Tinha que fazer errado para aprender o que é certo. A minha mão estava querendo fazer o certo. Da próxima, nós vamos fazer o que é certo. Não, o que é o certo ela vai fazer. Então vamos lá. O que é certo ela vai fazer. Tá aqui a pazinha pertinho dela aí, ó. Lá, pertinho. Faço esse? Pode fazer esse Vamos aí. fazer esse primeiro. Isso. Aqui no segundo, né? Qual é a forma? Aqui. Pode aí. fazer mais próximo. Eu vou fazer nesse que tá. Esse é o meu, esse é o de vocês, para ver se vocês vão fazer certo. Ótimo, para ver se a gente aprendeu. Okay. Para ver se aprendeu. Isso. Então. Aquela aula de arqueologia. Que você faltou e está fazendo agora. Verdade. Ela não perdoa. Professora. Ela não perdoa. Deu aula. Não, eu quero ir para a Jordânia, para escavar lá. A aula lá é melhor ainda. Deu aula, entendeu? Aí agora é aqui que a gente resolve. A cobrança. Não, mas tá tudo bem, podem falar aí. Finge que a gente não tá aqui, né, Cris? Uma cotovelada em mim e 2 tapinhas nas costas do pastor. Tipo, sossega. Vai lá. Mas o jeito certo, a terra, como ela foi depositada daquele jeito, deposita, faz outro, ela está em camadas identificáveis. Você consegue perceber a diferença entre as diferentes camadas. Então, quando a gente escava, a gente não só tira um objeto, mas você descasca a terra assim, ó, para ir afundando tudo junto, tá vendo? É isso que assim. eu falei. Aí aqui Viu? aparece a primeira evidência. Eu não posso pegar agora e tirar a evidência, eu tenho que descascar.
Todinho. Por isso que a escavação demora 6 semanas, 2 meses e 20 que eu acelerei anos de aqui. 2 meses. Como a gente só 2 tem meses, 20 anos. alguns minutos, Alguns minutos. aí a gente para de descascar e puxa o objeto, né? Mas a ideia seria essa, É. então, porque aí toda Assim, essa... e aqui vai dar para essas ver, tá vendo? camadas. A gente tira no começo, às vezes, camadas de 10 centímetros, até você conseguir identificar aquelas diferenças entre elas. Uma mais compactada, uma mais cinza, uma cor diferente, um objeto quebrado preso numa delas. E isso vai falar, por exemplo, das datas, por exemplo. Quanto Sim, tempo Sim, aquela... porque o depósito que está embaixo é sempre mais velho do que está em cima. Então, se eu fizer essa escavação descascando, tudo que eu encontro naquela camada é do mesmo período. E tem objetos datáveis e objetos não datáveis dentro daquela camada. Então, eu preciso juntar tudo que eu achei naquela camada para pertencer Ok. àquele período. Então nós temos aqui, com bastante carinho, A técnica balanceio oriental, de retirada de objetos. Ele teve aula, ele deveria... Olha lá. Aqui. Construções. que assim, Por pode exemplo, ser. que é o que nós estávamos falando aqui. Construções civis. O modelo, o que a gente acha bonito, que é a mistura de expressões artísticas com construções civis, é o que a gente vai fazer. E assim, às vezes não é só o que você acha bonito, mas o que é apropriado para aquele lugar. Os tetos de todas as casas em Israel são retos, têm pátios. Isso é possível para eles porque não chove. Se chovesse, não ia ser tão viável. Então, outra, eles aproveitam esse espaço como um momento onde eles vão estar ao ar livre, mesmo estando em casa. Então, nas noites muito quentes, a gente acredita que eles dormiam em cima e não dentro da casa, onde ficava mais abafado. Então, você tem essa mudança, essa utilização da arquitetura. É o A gente- eirado? É o eirado. Que era chamado eirado. Eles punham coisas para secar lá também, como palha e outras coisas que também eram Então, quando a encontradas Bíblia lá. vai usar essa expressão eirado, Não, não sempre. Não sempre. Mas tem pessoas que usavam o teto como era. Tem o eirado no campo também, que aí já era um espaço aberto para a coleta dos que grãos. é verdade, verdade. Verdade. Entendeu? Então vamos ver Fantástico. ali, vamos ver se a técnica Olha lá, tá... pastor. Vamos ver o quanto Tem tá grande. camadas, tá? Tá camadas, Camadas. O pastor é acostumado a cortar bolo, mas ele disse que tem uma técnica. Quem que bolo, come já bolo achamos. do Não, a jeito técnica certo? dele, sabe? Você come primeiro a de cima, depois o recheio, depois a de baixo. Senão não é arqueológico. Não, é Não, que a Esther, ela gente- faz sempre isso aí é no que panetone, que ela tira todo A gente a aprendeu passa. aqui A a passa do obedecer o panetone, ela tempo que a vai diretora escavando. coloca. É o time de. Isso aqui, na verdade, é o estilo Piper, né? Que é. Como é que é o estilo retroescavadeira. Piper? Como é que é? Retroescavadeira, aqui por causa do tempo. Retroescavadeira Piper. Qual é a próxima? Religiosidade. São um dos Religiosidade. pontos, aspectos que determinam aí a identidade, né? Exatamente. E aí há uma diferença na religiosidade, assim, você tem aspectos culturais de religião para religião. A mulher muçulmana, por exemplo, que vai usar uma cobertura de cabeça, vai saber colocar ali no cabelo a cobertura, né? Ou a burca, que vai tapar o rosto inteiro. Ela vai ter opções diferentes de como que ela vai se vestir. E vai expressar a religiosidade dela. A gente pode... Aí são religiões diferentes expressando religiosidade. Mas dentro do próprio cristianismo, a nossa cultura expressa a nossa religiosidade. Se você usa uma cruz ou não, e tem lugares que você não vai achar essa prática, a pessoa não vai usar a cruz, e lugares que a pessoa vai usar. Tem lugares, por exemplo, no Oriente Médio, eu sinto que é muito comum e é como se fosse um marcador visível da separação entre o cristão, o muçulmano e o judeu. Então, o cristão quer ter um marcador identificatório, sim, visível, ele muitas vezes usa a cruz. Agora, o desenho daquela cruz e o formato daquela cruz vai entrar nas expressões artísticas junto com a religiosidade, porque o ortodoxo vai ter um formato, o armênio vai ter outro formato, os antigos, cruzes medievais, cruzes templárias, aí você consegue puxar um monte de coisa de um único símbolo, de uma única religião, só em períodos diferentes. Que foi alterado por, especificamente... Por questões culturais. A querer que a cruz mistura fosse uma mais questão artística, quadrada. do artesão, da referência que ele tem, do tempo que ele tem. que Ou fica uma esse cruz mais parecida com uma espada, entendeu? Sim. Então você vai ter um simbolismo dentro da maneira como aquela cruz é desenhada, as cores que eles escolhem para representar. Muito legal. Tem a ver como eles enxergam. Agora, Cris, vamos ver você. Vamos. Vamos ver se você aprendeu. Por favor, Porque Cris. eu vi que é muito tem que saber semelhante onde ali, está ó. aqui.
Em casa é a criança procurando a cebola. Aqui agora não apareceu nem um Procurando a cebola pedacinho de no onde está. Essa aqui realmente. Ali. Claro, um pouquinho mais funda a minha, tinha que ser aqui um pouquinho. Jeitinho piper de esconder. Eu não quero quebrar o vidro. Peraí, deixa eu segurar, né? Verdade. Isso aqui tá bem socadinho, tá? Segura aí, segura aí. Porque o Cris, ele tem... Tem uma força bruta um pouquinho. O que apareceu? Leis. Cada cultura. A organização aí, né? Sim, há uma necessidade diferente cultural para cada local e há também práticas diferentes. Vou citar um exemplo clássico muçulmano que era, se você rouba, sua mão é cortada. Entendeu? Então, assim, a gente não tem esse tipo de prática. Ela é uma prática cultural. Ela é uma lei interessante porque ela leva, literalmente, né, a consequência do que você tomou. Você tomou com a mão, a sua mão é tomada, mais ou menos assim, né? E a gente tem outras leis que também são necessárias dependendo do local em que você vive, dependendo da cultura das pessoas. E punições diferentes dependendo também do nível de desobediência das pessoas. Eu acho que no Brasil, não tem as leis de velocidade? Sim. Cada vez que você quebra, fica mais cara aquela multa? Por quê? Porque é uma das multas mais recorrentes, provavelmente. É um dos problemas, é passar da velocidade. Então, se você não fizer assim, se essa lei não tivesse essa gradação, não significaria só que é porque não precisa. Se tem, é porque precisa. Então, as pessoas estão correndo demais. Então, as nossas leis de velocidade, de controle de velocidade são mais fortes. Por isso que se fala, né, em algumas regiões do Brasil, por exemplo, olha, tá horário aqui, na nossa cultura, você não pode andar na rua, que é perigoso e tal, e o policiamento é diferente, a forma como as pessoas Ou, por agem, exemplo, né? na capital de São Paulo, eu sei que é muito comum, de noite, você não para no sinal vermelho. E você não toma uma multa por isso, porque é uma questão de segurança. Então, uma lei que você quebra por causa de uma questão cultural. Nos Estados Unidos, se você está dirigindo do lado direito e vai virar do lado direito, mesmo se o sinal estiver vermelho, você pode virar. E assim, não tem nada escrito dizendo que você pode fazer isso. Você tem que estar imerso naquela cultura para entender que se você chegar naquele farol, você vai poder virar à direita. A questão da faixa de pedestre é uma lei administrativa no Brasil inteiro. Nós vemos aqui, né? Só fechar, né? Mas no mundo inteiro. Mas em algumas regiões, mesmo você tendo o direito, você não fica. Em algumas regiões você passa tranquilamente no Brasil, porque naquela cultura se respeita a pessoa na faixa de pedestre. Estamos no mesmo país. Parou. Você para. Em outros lugares o povo já não para, né? E em alguns lugares até o cachorro sabe que pode cruzar. Você já viu o cachorro de rua que atravessa a faixa? Até ele obedecendo o conceito cultural. Você já viu? E tem lugares que você toma uma multa se você atravessar fora da faixa. Exatamente, é isso, né? Professora, nesse processo, ajuda a gente a entender quem era o povo, certo? Você faz uma descoberta, daí você entende quem era o povo e como esse povo vivia. As coisas se tornam menos chocantes quando a gente tem compreensão? Sim. Né? E aí, nas leis bíblicas, isso é extremamente importante para a gente entender a diferença e entender, dentro daquele contexto cultural, por que Deus deu essas leis. E tem uma lei que eu gosto muito de usar como esse exemplo, que é uma lei que se encontra em Deuteronômio. Eu vou ver se eu lembro de cabeça, mas acho que é Deuteronômio 19, ou 21, é ali no final. Chama a Lei da Mulher Cativa. E a lei diz o seguinte: se você for à guerra com um país e você, durante a guerra, conquistar e ver uma mulher que te atraiu, pode pegar ela para você. A gente lê essa lei, como assim pode pegar ela para você? Está na Bíblia? Está na Bíblia. Pode pegar ela para você. Você vai levar ela para sua casa, aí tem uma série de regras interessantes. Ela vai raspar a cabeça, ela vai cortar as unhas, ela vai trocar de roupa, ela vai chorar o pai e mãe 30 dias e depois desse período, você pode casar com ela. Aí você fica pensando, que lei estranha. Aí você coloca essa lei dentro do contexto cultural do Oriente Médio. E dentro daquele contexto não tem nenhum lugar que tenha uma lei parecida. Porque havia uma prática cultural que era a seguinte: você foi para a guerra, você viu uma mulher que gostou, você pega ela ali mesmo, você deixa ela ali mesmo para morrer e vai embora. Deus fala, não pode nem pegar, nem deixar. Quer, vai levar para sua casa. Interessante. Ela vai raspar a cabeça, trocar de roupa e cortar as unhas. Aí tem duas coisas simbólicas. Você tira do seu corpo tudo que você pode tirar, como se você estivesse começando uma vida nova. Então, esse é um símbolo de um novo começo. E para a mulher isso também significa perder muito da beleza atrativa exterior.
Então, ele viu ela ali na batalha, ele estava com adrenalina, sangue quente, tá? Levou para casa, mas ela vai raspar a cabeça, cortar as unhas e trocar de roupa. Ela é outra. Não pode tocar nela ainda, vai esperar 30 dias. E nesses 30 dias, ela vai chorar o pai e a mãe que morreram, né? Porque teve guerra e você matou. Então, você vai presenciar o sofrimento dessa pessoa por 30 dias. Essa pessoa sem cabelo, sem unha e provavelmente roupa de luto, né? Que era saco. Depois disso, se você ainda quer essa mulher, você vai casar com ela. Isso é extremamente inovador porque as outras eram vendidas como escravas. Na Bíblia, a mulher cativa de guerra nunca é vendida como escrava. Ela tem que se casar. Não quer casar? Mudou de ideia, os 30 dias te mostraram um lado dela que você não conhecia? Então ela vai embora livre. E a lei termina com uma coisa muito interessante, que, assim, eu quero chamar a atenção de vocês para a Bíblia. Deus fala assim, você a humilhou. O fim dessa lei é a frase, você a humilhou. As leis de Deus não são só para regular a nossa sociedade, elas têm que regular dentro de uma cultura. E Deus usa as leis que Ele dá para nos ensinar. Então, em cada passo dessa lei tem um ensinamento. E Ele acaba dizendo, você humilhou essa pessoa. Então, você lê todas as regras para você trazer aquela mulher para casa e você vai entender que você a humilhou. Que é mesmo? Pensa bem na decisão que você está fazendo. Então, a mudança acontece no coração do indivíduo para que a lei aconteça. Exatamente. Para que a lei seja exercida. A lei nele. é uma ferramenta. E ela a lei é limitada pela cultura das pessoas. Porque Deus tem que trabalhar dentro dessa cultura, porque cultura é o que a gente compreende. Mas aí a gente tem que também compreender Deus. Então, quando a gente lê, a gente pega aquela cultura, a gente pega a nossa cultura e a gente tenta enxergar a mão de Deus, as palavras dele, por trás. Aí se torna relevante para a minha cultura, para a minha vida, senão... Então, para Deus, como a gente trata uma mulher estrangeira que foi capturada, que era prisioneira, que era o que for, é com todo o respeito. A gente não deve humilhar essa pessoa. A gente cuida dessa pessoa, a gente respeita o que essa pessoa sofreu. Todas essas lições. Mesmo em meio à guerra, algo tão brutal. Gente, Deus conduzindo. Fantástico esse olhar. Cris, é novo isso aqui pra mim. Não é novo. Fantástico Ainda bem esse que tá olhar. gravado no Play, vou ver de novo. Não, eu quero ver de novo, vou anotar, vou saber onde é que tá escrito isso aí, Deuteronômio. Arroba Próxima teológica. pregação. Sim. Arroba teológica. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre, se você quer saber mais da Bíblia de forma simples. Tá passando aqui, arroba teológica, você corre lá no Instagram dela e você vai conseguir, lá também tem canal. Vai atrás, que você vai levar um show de Bíblia aqui. E o importante é que você saia daqui interessado. Ué, o que a Bíblia tem a ver comigo? Tem a ver com toda a construção do nosso povo. Com certeza. Você sabia essa identidade, ter aquela régua que a gente falou do início, para você se abrir para as culturas e não negociar o que não deve ser negociado e se achar, porque esse Deus, ele quer te aproximar para mostrar quem você é. Vamos fazer o seguinte, quero dar uma aula. lá. Mas vamos fazer um intervalinho? Bora pro intervalo. Rápido e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Identidade, conceito histórico. A Cristi é fenomenal, é uma bênção usada por Deus aqui. A gente fica olhando, perguntando, né? Eu estou fazendo minha pergunta aqui, saciando alguns conceitos. Você vê aquela questão de escavação, como é que funciona? Onde é que vai e tal? Agora, quero o povo de casa também quer participar dessa aula e aqui todo mundo participa. Com certeza, não é só querendo, você tem direito. Esse programa é feito com você. Na tela aqui, nossas interações dessa tarde. E o Luiz, ele mandou até foto aqui, gente. Olha lá, deixa eu tentar ver. Da Angola, olha. Na Angola, o que nos identifica são as línguas maternas, né? No sábado, o arroz com feijão acompanhado de uma... É isso? Quiçangua. É uma bênção. Esta comida identifica o irmão adventista em Angola, na sua maioria. Que legal, ele compartilhando alguns aspectos da cultura dele. Isso é muito bacana, né? Da questão da alimentação, eu acho que isso é legal. Legal você falar um pouquinho. E eu achei legal ele falar que essa é uma alimentação adventista. Porque a gente acaba tendo, dentro de diferentes denominações, subculturas de coisas que são práticas para a gente fazer, que a gente tem o costume de fazer. Existe um prato que é muito comum quando a gente junta a panela, assim, quando eu estava estudando na Andrews, lá nos Estados Unidos. E a gente chama esse prato, chamava lá de haystacks. Nenhum outro grupo americano chamava esse prato de haystacks, eles chamavam de taco salad. E aqui é o prato que chama taco. Entendeu? Só que assim, dentro daquela subcultura adventista, a gente tinha um nome especial para aquilo.
na cidade onde tinha a universidade, tinha muitas pessoas vegetarianas. E alguns restaurantes adaptam a essa realidade. Então, uma coisa muito legal, você entrava nessa cidade, em qualquer restaurante, e falava, eu quero esta opção vegetariana. Você não precisava dar nenhum detalhe. Em todos os outros, você tinha que falar assim, eu quero, por exemplo, muito comum o Taco Bell, né? Eu quero esse taco, mas sem carne e com feijão, e sem queijo, mas com tomate extra. É o que a gente faz aqui. Você dá todos aqueles detalhes. Lá não, eu quero vegetariano. Pronto, o cara já sabia o que fazer. De tanta gente que fazia aquela opção, que era a substituição mais rápida. Tira a carne e põe um feijão extra, entendeu? Então, isso tudo identificando cultura, às vezes até o que a gente chama de uma subcultura, as características do público vegetariano de uma região específica. Interessante. E o que eu acho legal nessa questão toda é que a gente não pode olhar tudo isso e dizer assim, nossa, que viagem, né? Sabe o que o adolescente faz quando vê um pai e tal? Só que às vezes nós nos consideramos maduros dentro de um país, esquecemos de como surgem essas culturas, né? Por exemplo, esteve um professor de história aqui, eu achei muito legal. Onde é que começa a pequena sociedade? Na família. Aí o que ele falou, Cris, depois sai o seu filho e vai ver os costumes, ele vê que o outro ato cadastro na escola, depois ele vai sociabilizando, diferente. Só que muitas vezes a criança está aberta para poder olhar, comparar, pegar as normas do pai e tal. Quando nós enxergamos isso, eu acho que falta um pouquinho da gente, às vezes, porque a gente leva para as pessoas, parece que, sabe aquele lanche pronto? Come, está aqui. Então, tem tudo que eu quero, que você vai gostar e tal. A gente não pergunta de que forma o outro come. Então, essa questão de ter uma empatia, de ter a minha base muito sólida dos meus princípios inegociáveis, mas ter uma empatia, porque existem várias coisas, vários jeitos de fazer a mesma coisa na jornada da vida. E isso te deixa mais suave também, né? E de não definir, assim, isso é ruim, no caso, estamos pensando no caso de alimentação, né? Quando a gente vai para uma outra cultura e você estranha aquilo que não está no seu paladar, seria um equívoco para a gente dizer isso é ruim, porque na realidade isso é diferente. Principalmente a alimentação é a identificação cultural dele. Eu vou para o Chad sempre no mês de janeiro e eles têm uma comida típica, né? Que é uma bola de farinha, assim, né? Essa é olha a minha identificação, né? Tá desprezível só na identificação. Na descrição. Só na descrição. É uma bola de farinha. Mas para eles, aí todos pegam ali, mergulham num molho de ervas e todos se alimentam ali comendo com a mão. Então, assim, agora eu olho e digo assim, uau, não vou fazer isso. Não, é a identificação cultural dele. Isso veio e veio. Quantas gerações? É o respeito, né? O respeito, né? De olhar. E de estar disposto a experimentar dentro dos seus limites e explorar. Porque a gente ganha muito quando a gente conhece mais de outras culturas. E a alimentação fala muito de outras culturas. Se eles gostam de pimenta ou não, com quantos anos eles começam a comer pimenta. Uma vez eu conversando com uns amigos mexicanos, fiquei sabendo que até os doces são apimentados, assim, o pirulito, a bala, você vai ter o chocolate, vai ter a pimenta. Então, desde jovens, as crianças estão comendo essas coisas que a gente nunca acharia aqui. Ou então a gente acha a nossa comida muito fácil de se adaptar, você vai se adaptar super fácil, porque a comida brasileira é uma delícia e é fácil, tem de tudo. Eu sempre falo isso. E aí eu vou para um outro lugar e você percebe que naquele lugar não tem nada do que tem na nossa comida. E que se essa pessoa vier aqui, vai olhar para a nossa comida e vai falar... Vai estranhar também. Aqui que eu vou comer, não tem nada aqui para eu comer. Tem muita variedade, agora não da mesma que eu tenho. Exatamente. Agora, um outro aspecto, né, que é um contraponto desse processo, é se eu não devo, em algum momento, questionar aquela cultura, que é o que você estava falando, né? Me fez lembrar de uma aula que eu tive na pós com o Dr. Rodrigo Silva, né, psiconeuro, eu estou fazendo ali pelo NASP. E aí ele estava falando, olha, nessa rua passava um boi, um jumento, aí fez um caminho, aí as pessoas passam sempre nesse caminho, não sei o quê, rarará. E a última pessoa nunca questionou por que passar por aqui. Não, porque foi feito o caminho, é mais rápido. E alguém disse, não é mais rápido, você pode vir aqui à direita, deu.
resolve sua vida aí, né? E tem gente que vive algumas tradições dentro da cultura sem questionar. É importante eu entender essa estrutura ou compreender essa história me faz questionar também para entender até que ponto eu posso ir por esse caminho, vou gastar mais, né, gasolina, o tempo e tal. Poderia ir por aqui. Sem dúvida. E é por isso que a gente comparou a cultura à areia. É aquela flexibilidade, aquela habilidade de conseguir moldar e de fazer algo diferente com aquilo e poder mudar de ideia. A tradição é uma coisa muito bonita, mas ela não deve ser escrita em pedra. A gente tem que ter a flexibilidade de criar novas tradições e a gente tem gerações novas crescendo agora que querem criar suas próprias tradições. E a gente tem que dar espaço para eles, eles são os adultos do futuro, eles têm que moldar o mundo também da maneira como eles querem viver, do mesmo jeito que a gente decora a nossa casa quando a gente cresce, do nosso jeito e não necessariamente do jeito dos nossos pais. E são características pequenas culturais. Então isso tudo, vou dizer assim, é areia. E aí você tem a base bíblica que deve ser a pedra. E mesmo dentro da Bíblia, a gente viu o exemplo da lei, existe uma parte cultural e existe uma parte que a gente tem que respeitar diferente, entender como pedra. Então, dentro da Bíblia vai ter a parte que era a areia deles, a cultura deles, e a parte que é a nossa. Eu estou trazendo a minha cultura quando eu leio a Bíblia. A gente estava falando do Salmo 23 e do pastor, né? Pastos verdejantes. O Salmo diz, ele me leva a pastos verdejantes. Aí a gente fecha os olhos e você vê aquela colina. Eu sempre vi. É a colina, a cerquinha bonitinha aqui embaixo, o córrego e tudo cheio de grama verde. Aí você vai lá para Israel e não vê grama. Não tem grama. Tem planta? Tem planta. Não tem grama para todo lado, porque não tem água para você manter grama. Uma das coisas que mais precisa, é muito raro você ver. Só lá para o norte de Israel, perto das fontes de água. Então, o que esse pastor fazia? Esse pastor tinha que te levar para os pastos verdejantes. Esse pastor está ali andando todos os dias, horas e horas e horas, procurando pasto, num lugar que pasto não cresce naturalmente. Esse pastor é muito mais importante na vida da ovelha do que o pastor que tem a fazenda com a colina verdejante, né? Que já está tudo pronto, o pastor não precisa fazer nada. A gente não imagina o pastor suando com a ovelha aqui, ó, carrega agarradinho uma dele, com um monte de pedra, ele caindo. E onde eu vou encontrar? Que é isso? Ih, andei 3 dias, cheguei no córrego, mas secou. Tem que achar outro. A visão da história, da cultura, aí pautando a nossa identidade. Você gostou? Eu gostei de uma menina, eu saí daqui correndo ler Bíblia. Nós já anotei aqui 3 versos que ela falou aqui. E você? O que você vai fazer com esse conteúdo? Olha, vai lá, aproveita, compartilha e busque mais informações aí na Palavra de Deus. Eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui. Cristi, é sempre excelente te ouvir. Obrigada. Obrigada. Tá passando aí, ó, o Instagram dela. Se eu fosse você, eu já estaria lá, tá? É isso. Corre lá, meu filho. Corre lá, curte, compartilha, segue. O canal no YouTube que vale a também, pena né, também. Que é ligado a esse Instagram, sim. Tem o canal no YouTube. Eu tô lá direto, curtindo e assistindo. E falando. Muito obrigada. Ele fala sempre, ele Tive fala lá agora, vários programas. O negócio da Cristi e tal. Veio aqui, pastor, deu tudo certo. Antes do final do ano, a Cristi chegou e vai retornar. Agora, pastor, a gente sempre termina no alto aqui, né? Porque falando, a Bíblia teve durante todo o programa hoje, né? Hoje, mas a gente não pode terminar diferente. Só podia passar o ponto para Cristi e a Bíblia. Deu. Né? Bem, Cristi, obrigado, viu? Deus continue te abençoando. Só vou citar o texto que você citou ali. Tá. É o 21, do 10 ao 14. Deuteronômio, exatamente. Então, para quem quiser refletir, eu até falei para a professora, eu tinha marcado esse último texto aqui, eu acho que eu já tinha ouvido em algum momento, né, você falar sobre isso aqui. Muito bom. Qual é o grande desafio que eu penso que a gente tem quando nós ouvimos um assunto sobre esse? Essa semana eu vi uma frase que nós já vivemos na época da informação e agora estamos vivendo na época da influência. Tudo que a gente ouve, que é nossa cultura, talvez nunca nos influenciou tanto como nós estamos sendo. Nunca nós fomos tão bombardeados com tantas informações e isso sempre é um desafio para a gente. Por onde eu vou? Qual é o meu caminho? Né? E eu gostei que a professora disse que o grande filtro que eu tenho que ter, não importa qual seja a minha cultura, é a palavra de Deus. Eu queria deixar um texto para você pensar sobre isso,
que está na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 12 e o verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nem toda cultura é ruim, mas nós podemos, às vezes, ser moldados por ela. A palavra conformar-se é ser moldado. E eu não posso ser. Eu tenho que ter uma mente renovada pelo poder de Deus. Abrir meu coração à palavra. O Senhor só precisa de um coração aberto para que milagres e transformações aconteçam. Abra seu coração e viva na cultura, bem, mas orientado pelo Senhor. Obrigada, pastor. É isso. Acabando aqui o Entre Família, você vai fazer o quê? Trocar de canal? Claro que não. Vida e Saúde está aí. Hoje é o Dia Nacional da Psoríase. E amanhã nós vamos falar de um assunto... Amanhã não, gente, que eu tô achando que é amanhã. Que isso? Segunda-feira tem encontro marcado aqui. Segunda-feira nós vamos falar de um assunto muito importante. Ô, Cris, que é isso aqui, gente? Caiu um negócio aqui no meu colo aqui. Olha que legal. Bacana isso aqui, gente. É. Eu gostei demais dessa tecnologia aqui, NT viu? Play. Eu gostei demais, NT hein? Play. Que é isso? Eu fiquei até confusa aqui o negócio, Entrou aqui, um tecnologia aqui, ó. Tá tudo aqui, a gente pega, ó, ela põe pra dentro, que negócio. Olha aí. Legal, é. Aqui, Cris, segura aqui o negócio. Abraço pra turma lá. Seja desastrado. Desastrado.